Senhor, meus queridos irmãos que estão aí conosco, acompanhando nesse canal maravilhoso. Estamos aqui para entregar para você a palavra de Deus, esses estudos que estão sendo publicados aí, com certeza, em nossas redes sociais. E a gente fica muito grato por Deus, e eu quero que você continue sendo edificado pela palavra do nosso Criador Jesus Cristo, que Ele é que dá inspiração para nós. Sem Deus nós não podemos fazer nada, e o que nós vamos aprender hoje, nesse momento, é sobre falsos profetas, aonde nós vamos aprender e vivemos num período onde eles estão atuando muito, tantas falsas profecias, e a gente vai aprender sobre falsas profecias e falsos profetas. O texto das Escrituras Sagradas que a gente vai aqui abordar é o livro de Mateus. O livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo 24, onde você tem realmente lido, você também tem ouvido muitos pregadores falar a respeito desse versículo 24, que é importante para os nossos dias. Então a palavra de Deus nos mostra aqui no versículo 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Quando nós falamos sobre essa visão de falsa profecia, falsos profetas, a gente também tem Jesus Cristo como o verdadeiro profeta. E ele já estava aqui advertindo cada um de nós que surgiriam pessoas que veriam no nome dele, veriam com certeza no nome dele, tentando querer causar na vida humana, com certeza, destruição, de repetidas destruições, de heresias. Como eu falo para vocês que existe também essa visão também de heresia, que eu vou trazer também outra mensagem para você no próximo vídeo. A gente vai estar comentando sobre a visão de heresia, da visão de facção, de partido, dessa visão aí, com certeza, de herege. Então nós vamos trazer essa visão, que também a palavra também falso profeta também vem dessa mesma origem, tem tudo a ver com a heresia. Mas a gente não vai falar um pouco sobre heresia, a gente vai falar hoje um pouco sobre os falsos profetas. Então, para a gente poder entender essa visão aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Será que as profecias de um falso profeta podem se cumprir? E então, a gente, para poder entender isso, escuta só o que eu vou dizer para vocês. A palavra profecia, a gente sabe que vem da palavra pros, de antes, aquilo que é antes. E fetemi, que significa dizer falar. É as pessoas que, com certeza, traz premonições, aquelas pessoas que traz visões futuras, visões que vão acontecer. Então significa dizer que pessoas que eles têm capacidade, muitas das vezes, que é o falso profeta. O falso profeta não significa dizer que as suas falsas profecias não vão acontecer. A gente tem que entender isso. E você que está em casa, será que você já percebeu isso? Que um falso profeta pode, com certeza, a sua profecia se cumprir? O que você acha disso? Sim, é errado acreditarmos que toda profecia não enviada por Deus jamais passa a ter um cumprimento real. Deus advertiu o próprio povo de Israel que ficasse atento com os falsos profetas, cujas profecias se cumprissem. E então, a expressão aqui do falso profeta, a gente pode aqui também definir, que vem da visão da definição da palavra, de peuso do profetes, que é a palavra no grego, que traz para nós numa visão de um modo geral, que significa alguém que diz possui direção divina em suas afirmações e revelações, quando de fato não possui nenhuma. E aí você pode estar se perguntando, como podemos saber se determinado profeta é ou não mensageiro de Deus? Se a gente observar aqui, o profeta verdadeiro e o profeta que dirige sua vida, com certeza, em direção a Deus,
sempre tem uma responsabilidade de ter compromisso de acordo com a palavra de Deus. Nós sabemos que o fato de uma profecia ser proferida em nome de Deus não faz o seu autor. Então significa dizer que nem sempre uma profecia, com certeza dirigida por alguém, nem sempre Deus é o autor daquela profecia. Mas a gente sabe que Deus ele deu inspiração para homens trabalhar com a visão profética. A gente sabe disso, que a palavra de Deus ela é a própria profecia. Observamos que a Bíblia ela tem aí regras na sua própria visão. Então, nós sabemos que a própria palavra de Deus ela é a própria profecia. E não queremos dizer que não pode haver profeta inspirado por Deus. Existem os verdadeiros profetas, mas Deus sempre adverte o seu povo. No livro de Deuteronômio capítulo 13, a palavra nos mostra ali com certeza uma visão de algumas pessoas que traz premonições, traz visões do futuro, traz revelações de sonho. No versículo 1, a palavra de Deus disse: quando um profeta ou um sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der uns sinais ou prodígio. Versículo 2, suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após a outros deuses que não conheceste e servi-los. Versículo 3, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho. Quanto ao Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amas o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. Esse versículo aqui é algo muito interessante para nós, é um versículo chave. Por que Deus está permitindo muitos falsos profetas? É porque Deus está provando o teu coração. Se você ama as regras doutrinárias da sua casa, da sua igreja, da sua família, onde Jesus estabeleceu regras dentro do seu lar, eu posso dizer na visão familiar e na visão também congregacional. O que é isso? Observamos que Deus está nos mostrando aqui pessoas que têm o poder de profetizar, têm o poder de ter revelação de sonhos, para você entender a visão. E ele faz uma demonstração que essa pessoa, apesar de ela ter capacidade de mostrar a visão do que vai acontecer no futuro, mas ela não segue as doutrinas